Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos na primeira parte do livro, nas experiências de Oséias, estamos falando sobre a separação trágica agora, né? O primeiro discurso de julgamento. Esse primeiro discurso de julgamento, que vai do capítulo 2, verso 2 até o 13, começa a falar sobre repreensão. Quando ele fala sobre repreensão, quando o profeta fala repreendei, o que ele está dizendo? Ele está falando de uma forma processual. Quando se fazia um processo naquela época, uma das palavras que se utilizava no sentido de processo era repreensão, era repreendei. Né? Isso tinha um sentido processual. Assim como tinha sentido processual também, quando o marido queria se separar da esposa, ele tinha uma fórmula para fazer isso. Era como o divórcio acontecia naquela época. Ele então chegava para a mulher e dizia, porque ela, né, ou diante do juiz, né, e a mulher, ela dizia, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Ou seja, ele recusava a relação marital, ele recusava que ela seria mulher e ele o marido, né? Ou seja, não havia esse relacionamento de casamento. Isso era uma fórmula de divórcio, era assim que eles faziam o divórcio naquela época. E aí o profeta diz que ela deveria agora, como punição para isso tudo, uma vez que estava acontecendo o divórcio, Deus estava deixando a nação, Deus estava negando esse relacionamento marital com a nação. Como consequência, ela deveria passar por um período em que ela estaria sendo punida, castigada pelo adultério. Então ela deveria retirar tanto do rosto, quanto dos seios e também da cintura. Eles usavam muito, as mulheres usavam muito, algumas joias e alguns penduricalhos, eram ornamentos. O amado está vendo aqui desse lado aqui, ó, eram ornamentos que eles podiam usar nas orelhas, no nariz, no rosto, né? Isso era pendurado como se fosse uma tiara e depois caía pelo rosto, entre os seios e na cintura. Eles chamavam isso de arrecadas. Isso servia para chamar a atenção dos homens para algumas partes específicas eróticas lascivas da mulher, como os seios e os quadris, e especificamente também o rosto. Então eles usavam estes objetos, eles eram ornamentos próprios para um comportamento lascivo. Isto era feito em festas de orgias sexuais. Então ela, Gomer, deveria retirar todas estas arrecadas, o que significa dizer que a nação seria destituída de todo ornamento lascivo, de tudo aquilo que caracterizava um comportamento erótico lascivo, de orgia adúltera, né, de orgia espiritual. Ele continua falando que ela seria desnudada. E isso significa dizer, a gente vai ver daqui a pouquinho, que tudo que ela tinha de bom seria retirado. Desnudo seria tirar, privar, retirar tudo que era bênção, tudo que era bom. E então ela seria levada para o deserto, ou seja, lá não tem nada.
lá vai acontecer um reavivamento do casamento, nós vamos ver mais para frente. Mas agora ela perderia tudo. Ela seria exposta publicamente. Por quê? Um castigo que os assírios usavam e que está dito na Bíblia que isso existe, né, é a exposição das vergonhas, a exposição da nudez. Isso era um costume assírio e isso está descrito na Bíblia também. Descobrir a vergonha quer dizer despir e deixar aparecer os órgãos sexuais. Tá? Então, ela seria despida. Isso acontecia efetivamente, né? Era uma realidade para as prostitutas, como uma exposição, um castigo público, tá? Mas também podia significar, simbolicamente, todas as coisas que envolviam a pessoa, todos os benefícios que ela tinha, todas as bênçãos que ela tinha, seriam retiradas, a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí ele fala que vai ficar nua como no dia que nasceu. Mas quem no dia que nasceu? Quem nasceu? Gomer nasceu ou a nação nasceu? Porque, lembrem-se, Gomer está simbolizando a nação. Então, quando ele diz, você vai ficar nua como no dia em que nasceu, ou eu estou falando de Gomer, quando Gomer nasceu, e ela nasceu, como todos nós, ela nasceu nua, ou seja, sem nada, ela não tinha absolutamente nada, como veio ao mundo, a gente fala, né? Nu, sem nada, não tem absolutamente bem nenhum, proteção nenhuma, né? Mas também pode ser quando Israel nasceu. Que Israel nasceu sem nada. Tudo que Israel tem foi porque Deus deu. Espiritualmente falando, significa dizer que nós somos nus e estamos nus se Deus tirar as bênçãos de nós. Então, lá naquele momento de êxodo, de peregrinação no deserto, o povo saiu com a roupa do corpo do Egito. E ele recebeu muitas bênçãos, inúmeras bênçãos. Tá? Mas ele fala mais, ele diz o seguinte, não é só Gomer que vai passar por isso, os filhos também vão. Por que os filhos também vão? Porque o que acontece com a mãe acontece com os filhos. O que acontece com a nação Gomer acontece com os indivíduos, os filhos de Gomer. Então, tudo que está acontecendo vai atingir também o indivíduo. Tudo que acontece com a nação acontece com cada um dos indivíduos. Então, isso vai se estender para eles também. Uma parte bastante interessante aqui é quando ela acredita, quando ela diz que acredita que tudo que ela recebe, tudo que a nação recebe, tudo que Israel recebe, vem dos Baalins. Então ela fala ali, né? Meus amantes. Ela se apropria. Meus amantes, são meus. E eles me dão o meu pão, o meu linho, o meu óleo, a minha água, a minha lã, a minha bebida, a minha isso, o meu aquilo. Então ela achava, como Israel cantava e dizia que era Baal, que eram os Baalins que davam o pão. O pão aqui é a plantação de cevada e trigo, é a produção de cevada e trigo. A água é o que não é só para beber, mas é também para irrigar. A água aqui, vamos entender que não é só a água que está em poço, que está em cisterna, que está em rios, em córregos, mas é também a água de chuva, chuva serôdia, chuva temporã, que isso é bênção do Senhor. Se Deus fechar os céus, e ele já fez isso, nós já vimos na Bíblia que ele faz isso, de vez em quando ele fecha os céus, não tem água. Não tem água, não tem produção, não tem irrigação, não tem cevada, não tem trigo, não tem lã, não tem nada. A lã, caracteristicamente, é uma roupa de frio, é uma roupa de proteção, uma roupa mais pesada para o frio.
O linho é uma roupa mais leve, era uma roupa para o calor. Então eu estou falando aqui de provisão nas estações, tanto estação de frio quanto estação de calor. E ela fala também de óleo. E o óleo aqui, o azeite aqui, era muito importante. O azeite de oliva era super importante porque ele servia para inúmeras coisas. Não era só o azeite para cozinhar, era um combustível para as lâmpadas, a luz, a iluminação existia porque eles faziam um combustível para as lamparinas. O óleo era também usado em remédios, em cosméticos e principalmente, neste sentido aqui, o óleo era utilizado nas cerimônias religiosas. Nós temos um vídeo que fala sobre isso, né? Se o amado observar, vá lá, dá uma olhadinha, né? Em como o óleo era acrescentado nas ofertas, nos cerimoniais. Então era super importante o óleo da unção, o óleo das cerimônias religiosas, né? Este óleo que vem aqui simbolizar, inclusive, a presença de Deus, o Espírito de Deus. E ela fala também de bebidas. Que bebidas são essas? São bebidas alcoólicas. Que bebidas eles utilizavam antigamente? Eram as bebidas vindas do vinho, ou seja, da uva, ou seja, o vinho. Então eram bebidas feitas, produzidas, né, para que fossem consumidas, e eram bastante consumidas naquela época, principalmente nos rituais de orgias. As pessoas ficavam bêbadas e aí faziam o que não devia, né, movidos pelo o que o profeta chama de mosto, né, que é o vinho produzido. Nós vamos observar então nesta passagem que existem dois erros, dois problemas grandes. Primeiro, que o presente, tudo isso, pão, né, os cereais, linho, lã, água, enfim, óleo, tudo isso, eles diziam que estava vindo dos Baalins, não estava vindo de Deus, estava vindo deles. Primeiro erro, grandíssimo erro. Segundo erro, meu. Não é meu. Meu como? Deus está dando. Então é de Deus. Deus dá por misericórdia e por graça. Então ela estava, né, a nação Israel estava se apossando de algo que só estava com ela por graça, misericórdia e amor de Deus. Ela se apossava. Ela era egoísta, meu. Né? Então o juízo viria, com certeza. O juízo viria, e viria de que maneira? Por tudo isso que nós estamos contando, ele viria de que maneira? Primeiro, haveria uma separação. Os amantes seriam separados, ou seja, ela seria afastada destes que ela acha que eram os seus grandes benfeitores. E, aliás, além disso, né, não só o afastamento, mas o impedimento de buscar isso. Então, quando Deus fala através de Oséias que vai levá-la para o deserto, significa que ele vai afastar para proteger desse impulso e vai montar em torno um cerco para que a busca pelos Baalins seja frustrado, seja impedido. Então, ele quer mudar a forma de pensar de Israel para que, percebendo o erro, esses grandes erros, ele se volte para Deus. Então era uma castidade forçada. Ele fala que vai cercar de espinheiros e muros de pedra. Isso significa que vai bloquear o caminho, de tal forma que Gomer, aqui no caso Israel, não possa voltar a pecar. Então, este período em que ela vai ficar afastada e que não vai poder buscar, que não vai poder alcançar os ídolos, ela fica num período de disciplina, de continência sexual, ou seja, ela não vai mais idolatrar, ela não vai mais adulterar. Então ela vai ficar afastada até
até aprender a lição. Deus quer que ela volte. Deus quer que a nação volte. Deus quer que, quando nós estamos separados, quando nós estamos afastados, Deus quer que a gente volte. Deus quer. Deus quer uma intimidade, uma comunhão, um conhecimento profundo. Deus quer lealdade, Deus quer obediência. Isto é o que nós conhecemos como saber ou conhecer a Deus. Nós só conhecemos a Deus, nós só sabemos como é Deus quando nós temos intimidade com Ele, quando nós temos lealdade para com Ele, quando nós temos obediência, quando nós prestamos obediência a Deus, quando nós agimos conforme a aliança nos exige, porque nós não fomos obrigados a fazer uma aliança, mas a partir do momento em que nós fazemos aliança, nós temos que obedecer a essa aliança, nós temos que cumprir aquilo que o tratado manda. Deus pode perdoar quando você não sabe. Deus me perdoa quando eu não sei. Senhor, eu não sei, me ensina. Eu fiz por ignorância, então me ensina o caminho certo. Ok, isso é uma coisa. Deus perdoa. Deus ensina. Deus manda alguém para te ensinar. Mas Deus não perdoa quando é rebeldia. Quando eu sei e faço diferente. Quando eu sei que está errado e insisto no erro e ainda afronto a soberania, a glória, a majestade de Deus. Deus fornecia grãos, Deus fornecia trigo, cevada, lã, linho. Deus fornecia a vide para a fabricação do vinho. Deus fornecia o óleo. Deus fornecia água, seja por rios, por cisternas ou por chuva. Deus fornecia tudo que as estações mostravam para nós, a estação de uva, estação de cereal, estação de colheita, estação de lã, estação de linho, tudo que nós precisamos. A da chuva serôdia, a da chuva temporânea, tudo é estação, tudo é fase de vida diferente. De acordo com a fase da vida, Deus provê as coisas para nós. Deus provê aquilo que nós necessitamos. Se é frio é lã, se é calor é linho. Se eu preciso de produção, seja na hora de plantar, seja na hora de produzir o grão, vai ser a chuva. Deus provê até o luxo para nós. Deus provê prata e ouro. Mas o que estava sendo feito? Este povo dizia que eram os balaíns que davam tudo isso. Esse povo pegava prata e ouro, o luxo que Deus dava, a bênção, além da necessidade, porque isso é além de necessidade. Prata e ouro é além de necessidade, tá? Amado, prata e ouro é além de necessidade, é luxo. Então, eles pegavam o luxo e faziam o quê? Eles faziam ídolos, eles beijavam ídolos, eles faziam idolatria, paganismo, adultério. Não voltar para Deus fazia com que Gomer, com que a nação fosse privada de tudo isso. Então ela chegaria nua, destituída de todas as bênçãos que Deus dava diante do povo, diante dos balins, porque os ídolos também não iam receber as dádivas, porque na verdade não foram eles que deram. Deus iria cortar e, portanto, ela estaria nua, a nação estaria nua, a nação não tinha mais nada para apresentar. E mais, a nação não podia ser salva do poder de Deus, das mãos de Deus, porque Deus iria entregar esta nação nas mãos de outras nações. Como nós vamos ver, Deus vai entregar nas mãos da Assíria. As festas eram corrompidas. Em vez de fazer uma adoração a Deus, eles usavam tudo isso para adorar Baal. Então, as festas não eram de Deus. As festas eram de Baal. As festas eram dos ídolos, dos falsos deuses. E aqui, Deus diz o seguinte, bom,
Então, se eu retenho a chuva, se eu retenho a colheita, se eu retenho as coisas, vocês vão se achegar nestas festas como? Vocês vão se achegar sem nada nas mãos, com as mãos vazias, vocês vão ficar nus diante dos balins, diante das festas. Vocês não vão ter nem como adorar os balins, porque vocês estavam adorando com coisas que eu dava. O gozo era celebrar a gratidão através das festas, a gratidão que pelas dádivas que Deus dava, pelas colheitas que Deus permitia, pela redenção que Deus proporcionava. Estas ocasiões não eram mais de gratidão, não eram mais de adoração, de honra e de louvor a Deus. Eram festas lascivas, eram festas de orgias sexuais, eram festas idólatras. Ele fala assim de festas. Festas são os eventos anuais, onde o povo peregrinava até o santuário central para fazer a adoração central junto com todo mundo. Quando ele fala de lua nova, ele está falando daquelas reuniões mensais, era uma vez por mês na lua nova. E quando ele fala de sábado, são aquelas festas semanais do sábado, que havia descanso para o povo. Era o descanso semanal. Os símbolos também foram pervertidos nestas cerimônias pagãs. Por que os símbolos eram pervertidos? Então eles falavam da vide e da figueira. O que era a vide e o que era a figueira? Tanto a vide, que eram as parreiras de onde se retiravam as uvas, quanto a figueira, de onde se retirava o figo, a época de colheita era praticamente a mesma. Então, era mais ou menos coincidia quando se colhia a uva para fazer o vinho, também se colhia o figo para N coisas, né? Isso acontecia mais ou menos no verão. Isso fecha o ano agrícola. E aí, quando fechava o ano agrícola, eles chamavam isso de ciclo da fertilidade. Por quê? Porque havia produção, colheita, ou seja, havia fertilidade no solo. Então, isto era um momento em que se faziam as festas para Deus, para agradecer a Deus pela fertilidade, pela colheita. Lembrem-se que vide e figueira também eram símbolos do povo de Deus. Simbolizavam o povo de Deus. A vide e a figueira eram símbolos utilizados. Jesus utilizou isso, né? A vide e a figueira ele utilizou como símbolo para falar da nação. Estas festas não eram festas para Deus, eles faziam essas festas para os balins. Então eles perverteram a cerimônia. Isso não agradava? Claro que não agradava a Deus. Deus, em retribuição a esta rebeldia, a esta ingratidão, o que queria fazer? Ele ia devastar tanto a vinha quanto o pomar. Ou seja, então, vocês estão usando isso para eles, para a adoração deles, estão dizendo que são eles que estão dando? Pois muito bem, então não vai mais ter. Porque não são eles que dão, sou eu. E se eu digo não tem produção. E aí Deus diz ainda o seguinte, vai invadir vegetal improdutivo, vai invadir animais selvagens, animais ferozes. E aí Deus vai atingir as próprias festas, porque as festas não estavam agradando. Deus rejeitava as festas. Eles diziam, mas essa festa é para Deus. Não é para Deus, eles estavam fazendo festa para outros ídolos. Estas joias que eu falei agora há pouco, elas também seriam retiradas, elas estavam sendo denunciadas, porque eram joias que se utilizavam nos rituais eróticos, como eu falei lá atrás, inclusive para duas deusas
que eram deusas eróticas, deusas da fertilidade. Então eles agradeciam não só a Balins, como também a Estar e a Nat, que eram deusas da fertilidade, deusas de sedução. Então isso tudo vai ser cortado, Deus corta tudo isso. O povo esqueceu de Deus. Se o povo esqueceu de Deus, significa que ele não devia ter esquecido, porque ele devia conhecer Deus. E se ele esqueceu, é como se o povo tratasse Deus como se Deus nunca tivesse existido, como se ele não estivesse ali para abençoar, como se ele não tivesse resgatado o povo, como se ele não tivesse cuidado do povo, quando ele não tivesse dado bênçãos para o povo. Ou seja, eles renegaram Deus. Deus não é nada disso. Baal, Baalim, que é o plural de Baal, né? Eram os festejados. Tanto eram festejados que eles davam nome para as cidades. Eles davam nome para os filhos. Então, se o amado olhar, tem uma cidade chamada Baal-Gad, onde tinha um santuário para Baal, uma cidade chamada Baal-Berit, um santuário para Baal, Baal-Amon, Baal-Hermon, Baal-Peor, Baal isso, Baal aquilo. Então, eles davam um nome festejando Baal. Eles davam nome para os filhos, como Esbaal ou Isbosete, Merib-Baal, que era o filho de Jonas. Até o rei Davi teve um filho com o nome de Beliada. Ou seja, a coisa estava de uma forma tão arraigada que eles davam nome para as cidades e para os filhos festejando Baal. Festejando Baal. Então cria-se uma coisa que nós chamamos de sincretismo religioso. O que é o sincretismo? Sincretismo religioso é uma coisa que aconteceu no Brasil, quando as religiões afrodescendentes africanas vieram para o Brasil. Eles juntaram as divindades africanas com os santos católicos. Esse sincretismo, ele existiu naquela época também. Sincretismo quer dizer mistura de religião. Então eles construíam santuários para Baal em Jerusalém, que era a cidade do Deus Santo. Eles construíram santuários em Samaria, altares em Jerusalém, sobre as casas, por isso que ele fala, né, das lajes das casas sobre as casas. Haviam sacerdotes de Baal, Acabe mantinha 450 sacerdotes dedicados somente para Baal. Haviam profetas de Baal, Elias teve um confronto com esses profetas, esses sacerdotes de Baal. No tempo de Jeú, vejam, lembro que nós falamos, Jeú acabou, né? Ele recebeu a missão de acabar com isso, mas ele acabou de uma forma muito superficial, de tal maneira que eles voltaram. Atalha, que era filha de Jezabel e que casou-se com Acaz e foi para Judá, leva para Judá esse sincretismo religioso. E aí Acaz funde imagens de Baal, imagens de ídolos lá em Judá. Manassés cria altares. Os utensílios de Baal foram colocados dentro do templo de Jerusalém. Esses sacerdotes existiam até no tempo de Josias. Então havia uma situação bastante grave contra a qual Deus agora manda as palavras de juízo através de Oséias para Israel, Judá também, mas principalmente Israel. Amém, amados? Bons estudos.